Olá pessoal, meu nome é Débora, sejam bem-vindos ao canal dos PWs. Esse vídeo é uma continuação de uma série de 3 vídeos onde eu vou falar sobre escola pública aqui em Portugal, a nossa experiência até hoje. Nós já passamos por 2 escolas, os nossos filhos, né, na verdade. Nossos filhos estão hoje no 3º e no 4º ano do 1º ciclo do ensino básico. Vou deixar aqui o link para quem quiser assistir o primeiro vídeo, que foi alguns relatos da nossa experiência na escola de Oeiras. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu a partir daí, quais foram as coisas que a gente começou a observar para escolher uma nova escola. 2 coisas que são bem importantes de entender é o seguinte: primeiro, não necessariamente a gente escolhe a escola, né? Porque isso depende de ter vagas, isso na rede pública. A gente escolhe, a gente indica, né, algumas escolas de preferência que sejam mais próximas ou do endereço do encarregado de educação ou do local de trabalho do encarregado de educação. Encarregado de educação é aquela pessoa responsável pela criança, normalmente ou o pai ou a mãe, ou em alguns casos, né, pode ser outro responsável legal pela criança. O segundo ponto que eu diria que é bem importante é a gente ter a mente aberta, estar, né, predisposto a entender que algumas coisas são diferenças culturais e que não é mudar de escola ou mudar de região que vai trazer alguma diferença. Tem coisas que simplesmente são assim, são diferentes do que a gente está acostumado. E isso também vai depender muito da bagagem cultural de cada um de vocês, né? Do hábito de cada um. Cada família tem a sua rotina, tem o seu jeito próprio de ser e de levar a vida. Então, a gente precisa estar com a mente bem aberta mesmo para receber essas diferenças e fazer essa adaptação na nossa vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos de algumas situações que para nós foi bem diferente e conversando com outros brasileiros, né, a gente vê também que eles também se chocam um pouco com isso, porque é uma diferença cultural, sim. As circunstâncias, né, atuais do Brasil, aí eu acho que em praticamente todas as cidades, todas as regiões do Brasil, elas praticamente nos obrigam a criar os nossos filhos dentro de uma bolha, digamos assim. A gente precisa ter uma super proteção pelas questões, né, de violência, insegurança, tudo aquilo que todo mundo sabe, quem é brasileiro sabe. E a gente acaba criando uma rotina, né, super protetora, os nossos hábitos com as crianças são assim. E aqui em Portugal eu vejo que é muito o contrário, eles são muito livres para fazer qualquer coisa, e isso inclui na escola, né, em casa ou até em lugares públicos, em qualquer situação. Um exemplo disso, né, no meu trabalho, eu tenho muitos clientes, a maioria são portugueses, e quando eu vou à casa dessas pessoas, eu vejo a forma como eles lidam, né, com os filhos, e nas festas principalmente. Foi uma coisa que para mim no início foi até engraçado, porque primeira questão, as crianças a partir de 3 anos de idade, elas já vão sozinhas nas festas, o que para nós é totalmente impossível de acontecer no Brasil. Um pai largar o seu filho de 3 anos sozinho numa festa, sozinho eu digo assim, sem a presença dos pais, é claro. Uma vez eu falei isso até com uma portuguesa e ela me disse, não, mas ele não fica sozinho, ele fica com as outras crianças, ele fica com os pais do aniversariante, é claro. Mas sozinho no sentido de não estar com os pais ou não ter nenhum irmão mais velho, sozinho sem ninguém da família, né? Essa percepção que a gente tem por viver nessa bolha maluca que o Brasil nos obriga a viver. Aqui não, aqui as crianças vão sozinhas nas festas e para mim, quando eu trabalho nas festas, isso é muito estranho, porque muitas vezes eu vejo as crianças estão ali brincando e uma criança cai
né, e se machuca. E eu, como adulta, né, estando ali, a minha primeira reação é ir ali ajudar aquela criança, mas também eu não conheço os pais, não sei como as pessoas se portam quanto a isso. Então, o que eu fazia no início era observar, ou se a criança se machucou muito, eu ia lá e juntava a criança, ou eu procurava o responsável e chamava. Mas o que eu percebi com o tempo é que os adultos, às vezes o pai até estando na festa e vendo o filho dele cair, qualquer coisa, ele simplesmente manda a criança levantar ou nem fala nada, nem olha, a criança mesmo levanta e a vida segue. Então eu vejo que a gente tem essa super proteção com as nossas crianças, né? Porque as situações nos obrigam a isso. E aqui não, aqui é uma outra forma de levar a vida e de alguma forma eu acho isso bom, mas tem o outro lado também. Recentemente no meu trabalho teve uma situação que era um aniversário de 5 anos, então as crianças todas tinham essa faixa etária mais ou menos, e uma das crianças era dentro da casa, né, de uma pessoa, então uma das crianças veio na festa, chegou na festa trazida pelo avô, o avô deixou ela lá e foi embora, né, como todos os pais fizeram. Só que a criança não estava se sentindo bem e ela começou a chorar num cantinho, ficou lá chorando. E aí eu vi, né, comentei com outra pessoa ali, daí a dona responsável pela festa foi lá falar com a criança. E a criança chorava, só que nesse caso eles não eram portugueses, né, o casal, um era colombiano e a esposa é norte-americana, então eles falam espanhol e inglês. Ninguém falava português e a menina era portuguesa. E ninguém conseguia se comunicar com ela não entendia, ela chorava, ela pedia pelo avô. Resumo da ópera, eu me enfiei lá no meio da história e acabei fazendo o papel de tradutora. Traduzia do português do inglês para o português, do português para o inglês e espanhol, meu Deus, uma loucura. E a menina estava em prantos, a menina queria o avô. E me chamou a atenção que não era nem o pai nem a mãe, era o avô. E então eles perceberam que ninguém tinha o telefone, o avô não deixou o telefone. E embora todas as crianças se conhecessem, fossem todas da mesma sala de aula, elas não têm o nosso costume do Brasil, por exemplo, de ter um grupo de WhatsApp, né? Primeira coisa que a gente faz, primeiro dia de aula, o quê? Um grupo de WhatsApp. Que às vezes, eu confesso, é muito chato. Eu não sou muito adepta desses grupos, eu tenho pouquíssimos grupos de WhatsApp e grupos de mães, então assim, ó, são poucos mesmo, são só aquelas muito especiais, mas a gente tem que confessar que em alguns momentos isso ajuda, ou pelo menos a gente ter o contato dos outros pais. E aqui eles não têm esse hábito. Então o que aconteceu nesse caso, a menina ficou aos prantos, ela ficou quase 2 horas chorando na festa, até alguém conseguir localizar o avô dela e o avô ir lá buscar ela. Então são coisas assim, né, que a gente não está acostumado, mas para eles é assim e pronto. E um outro exemplo, numa outra festa que eu estava trabalhando, também as crianças eram pequenas, entre 3 e 4 anos. Uma criança chegou até mim e disse que queria ir à casa de banho, o banheiro. Era uma criança pequena, muito pequena. E aí, na minha primeira reação era, né, não posso simplesmente pegar a criança pela mão e entrar com ela no banheiro, né, porque eu não sei o que os pais vão pensar, eu não sabia se os pais estavam ali ou não, então eu perguntei para ela onde estava a mãe dela e ela me disse que a mãe dela estava em casa. E o pai dela também, e ela estava sozinha. E então são coisas assim que para nós é diferente, entende? Nós não deixamos os nossos filhos nessa situação, mas aqui para os portugueses isso é muito comum. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que eles são assim, é assim que eles levam a vida. As crianças são acostumadas com isso. E isso se reflete também na escola, então isso de os pais acharem que não tem que se meter, né? Se o filho está tendo um problema na escola, ele tem que resolver por conta própria, isso também é uma coisa muito da cultura daqui. E outra coisa interessante é que assim, no Brasil, pelo menos nas escolas privadas, né, a gente tem o hábito de ter um contato direto com a professora. A gente consegue ir até a porta da sala de aula para pegar o filho e é aquela coisa, se acontecer alguma coisa no dia, a professora já vai ali na porta, já fala, a gente já troca ali
meia dúzia de frase e resolve ali mesmo. Aqui não, aqui é tudo muito formal, né? Primeiro que a gente não entra na escola, o acesso não é assim, na maioria das escolas, né, públicas, o acesso não é liberado, a gente não vai até a porta, a gente não acompanha o filho até lá dentro. Se a gente quer falar com a professora, a gente tem que agendar um horário. Ela normalmente tem dias, né, que ela deixa disponível para isso, não é assim tão difícil, a gente consegue, né, o professor está acessível, mas não é uma coisa imediata, não é como a gente está acostumado. Então, isso são coisas que é bom a gente ter uma percepção geral do funcionamento para evitar certos problemas ou certas angústias desnecessárias. Na escola de Oeiras, por exemplo, na metade do ano, uma mãe resolveu fazer um grupo de WhatsApp, uma portuguesa. E eu achei ótimo, né? Porque então a gente conseguiu, assim, recados rápidos, coisas muito básicas, por exemplo, quando tem greve, né? A primeira mãe que chega na escola já vê que o professor não foi, já avisa as outras que às vezes estão no caminho, já poupa aquele deslocamento desnecessário, já fica sabendo que não tem aula, não precisa ir lá, enfim. Grupo de WhatsApp resolve muita coisa, gente, acreditem. Né, os portugueses que assistem, que eu sei que são um pouco resistentes, os meus clientes são resistentes, né, quando eu digo para eles que recadinhos rápidos assim, a gente consegue resolver pelo WhatsApp, eles têm uma certa resistência, mas muitos já estão conseguindo entender isso e pelo menos no meu trabalho tem funcionado super bem. Então lá em Oeiras a gente tinha esse grupo de WhatsApp que dava muito jeito, como diz por aqui. E eu tive contato com muita gente ali, conversei, troquei muitas ideias e eu consegui entender tudo isso. Então, assim, para mim ficou bem claro isso, mas assim como ficou bem claro que a escola sim tinha um problema que eu falei no outro vídeo, que era a questão da falta de funcionários. Então, eu entendo que tem algumas coisas que é uma super proteção da nossa parte, né, que os nossos filhos têm que aprender a se virar sozinhos, e eu concordo com isso. Mas eu também tenho certeza que aquilo era um problema, podia se tornar um problema muito grave e foi por isso que eu tomei a decisão de trocar de escola. Como eu falei, conheço pessoas que continuam lá na escola, a gente ainda tem contato e para elas está correndo tudo bem. Simplesmente eu tomei essa decisão porque também tinha outros fatores, como eu falei, então uma coisa levou a outra e nós mudamos. Então, o que a gente observou quando a gente resolveu que ia mudar, quando a gente constatou o que eram coisas que não mudariam e o que eram coisas que a gente poderia ter melhor, né, em outra situação. Primeiro, a questão de funcionários da escola, né, primeiríssimo lugar. Então, a gente foi realmente, a gente decidiu a região, a gente começou a ver as escolas do agrupamento, ver com os próprios olhos, né? Porque uma coisa é a gente receber um papel escrito que tem tantos professores, tantos funcionários e na prática não é bem assim. Então a gente foi lá, a gente olhou as escolas e uma coisa que é bem interessante é ficar na frente da escola mesmo e observar a hora do recreio, que é onde tudo acontece, né? Os pátios, eles normalmente são abertos, é um portão, a gente consegue olhar para o outro lado, então vai lá e observa como é a dinâmica, como que os funcionários se portam com as crianças mesmo, o que elas fazem, que tipo de brincadeira tem, enfim, tudo isso dá para observar e tirar boas conclusões. A gente fez isso. Outra coisa muito interessante existem 2 decretos-lei, é o decreto número 54 e número 55, se não me engano eles são do ano passado, mas eu vou deixar os links aqui. Um deles fala sobre educação inclusiva e o outro fala sobre a flexibilização curricular, a autonomia das escolas. Então, o que acontece? As escolas hoje, elas têm uma autonomia para definir várias coisas em questão do currículo, do conteúdo, do projeto pedagógico mesmo da escola. Então, sim, existe uma grande diferença entre as escolas, não só na questão de estrutura, né, estrutura física ou estrutura pessoal, existe essa diferença de currículo e de projeto pedagógico, e isso faz uma diferença muito grande.
Então é interessante vocês entrarem no site do agrupamento ou na Câmara, no site da Câmara também do município e procurar esses arquivos estão lá. Vocês podem procurar o projeto educativo, o regulamento interno da escola e o plano anual de atividades do agrupamento. Esses 3 documentos, normalmente todas as escolas disponibilizam isso e dá para vocês terem uma noção muito boa de como a escola trabalha várias questões. Acho que isso é importante. Outra coisa que vale a pena dar uma olhada são os manuais de apoio à prática, que a Direção Geral de Educação, o site, né, o DGE, ele disponibiliza esses arquivos. Lá vocês podem ver. Ele é um manual que ensina mesmo a prática, né, como professores, educadores, pais, a comunidade escolar toda, como ela deve... São as normas, todas as normas relativo à educação inclusiva, as ementas, né, que são o cardápio, o que é servido na comida da escola, e tantas outras coisas. Então, assim, lá é a base de tudo, é como as coisas devem funcionar na teoria, digamos assim. Então, é muito importante que para você, se caso vocês queiram, né, contestar qualquer coisa, argumentar, eles estão sempre abertos a isso, mas a primeira coisa é saber como são as coisas na lei. Então, nesses documentos tem tudo lá escrito. Com isso, vocês vão ter base para questionar qualquer coisa que for. O que aconteceu com a gente quando mudamos de escola para Mafra foi justamente isso. A gente viu todas essas questões, gostamos de tudo, resolvemos que era aqui que a gente queria ficar. Indicamos 2 escolas, né, e acabamos conseguindo vaga na escola que era nossa preferência número 1, tudo exatamente como a gente queria. E aí, chegando aqui na semana que saiu a lista, a relação das turmas, nós tivemos um choque, porque um dos nossos filhos ficou numa turma mista. E aí, na hora, eu não sabia o que era uma turma mista, nunca tinha ouvido falar nesse conceito. E fui falar com as mães, né, portuguesas lá de Oeiras, que eu tenho contato, perguntei lá para elas, né, pelo amor de Deus, o que é essa turma mista? E agora, o que eu faço? E aí elas me falaram coisas que me deixaram mais apavorada ainda. E eu, né, meu Deus, não acredito que eu fiz tudo isso e agora vai dar tudo errado de novo e não pode ser assim. Daí eu fui pesquisar, fui entender o que são as turmas mistas, né, o que pode acontecer, os benefícios, os malefícios, enfim. E isso vai ser assunto para o próximo vídeo, então, que eu vou falar sobre a nossa experiência, como está sendo agora, aqui em Mafra, na nova escola, com tudo novo, com turma mista e tudo mais. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, a gente está sempre à disposição. Estamos também no Instagram, não esqueçam, estamos lá todos os dias. E espero vocês no próximo vídeo. Beijos!